Davi me pediu para tocar um tema, eu quero chegar a este tema, mas antes vou aproveitar esta introdução para falar de um tema que busco, que sempre é necessário falar e parece que as pessoas aún têm dificuldade de compreender, né? Um dia, Jesus declarou o seguinte, João 4:34. Esta expressão já conversei algumas vezes com vocês, mas não sei porquê, eu tenho a impressão que toda vez que hablo, eu não sou compreendido. Não por causa do idioma, por causa da revelação. ¿Se acuerda que falei ayer também que não é suficiente solamente que alguém seja inspirado, mas que os ouvintes sejam iluminados? Porque a obra do Espírito Santo é inspirar um, iluminar outro. Porque se inspira um e não ilumina outro, um habla inspirado e o outro não compreende nada. Jesus disse que toda vez que falava, o Espírito Santo não iluminava os outros, duros, não iluminava. Pero Jesus sempre inspirado, mas ele não iluminava. Não estou me comparando com Jesus, só estou dizendo que há uma necessidade de iluminação. A oração de Pablo por los Efésios, que Deus ilumine os olhos de vuestros corações. É uma oração. Por que orava assim? Para que compreendam, para que vejam, para que sepam. Porque senão vamos receber sempre uma ensinança e não vamos ver como devemos ver. Escutamos uma predicação e não compreendemos, é verdade? Qual a declaração de Jesus? Mi comida es que haga la voluntad del que me enviou e que acabes sua obra. Em português diz assim: mi comida es hacer la voluntad del que me enviou e realizar sua obra. A NVI espanhol está assim. Realizar sua obra. Conversava com um amigo, um pastor, que triste, com tristeza, disse que escutou de seu filho dizendo que odia a obra de Deus. Odia a obra de Deus. Se alguém de verdade compreende o que está dizendo, se compreendesse mesmo, estaria dizendo: eu odio a comida de Jesus. Eu odio a comida de Jesus. O que Jesus come, eu odio. Porque a alimentação de Jesus era fazer a vontade de seu papá e realizar sua obra. Sobre a vontade de Deus, irmão, eu não tenho dúvidas que a maioria de vosotros são instruídos. Desde que conosco a ustedes, eu vejo que os pastores têm carga de ensinar sobre a vontade de Deus. E hablo de la vontade de Deus, sobre o matrimônio, sobre a criação de hijos, sobre a parte material, financeira. Eu creio que se saio aí delante com vocês com este micrófono sem cable, pergunto sobre criar hijos, vocês sabem. Pergunto sobre vida financeira, sabem. Pergunto, e a maioria tem instrução, quizás não viva, pero sabe. Pode ser que não, em algum momento, não estou praticando, mas eu sei. Porque se empenha em ensinar a vontade de Deus. É assim ou não é assim? Amém ou não? É assim ou não, amado? Mas o que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Porque as pessoas possuem esta dúvida. O que é a obra de Deus? Quando Jesus disse, mi comida é hacer, consiste em hacer, em Juan 6, 28, déjame ver como está aqui a Reina Valera 60. Juan 6, 28. Sim. Entonces le dijeron, mira a pergunta que hicieron a Cristo,
que devemos fazer para poner em prática as obras de Deus? Que devemos fazer para poner em prática as obras de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? Em primeiro lugar, irmão, Cristo não dijo as obras. Cristo não dijo que eram muitas coisas. Ele não respondeu, mira, as obras de Deus, porque a pergunta de los judíos indica que eles sabiam o que eram as obras e só queriam saber o que fazer para pôr em prática as obras. Parece que já sabiam o que eram as obras. Não perguntaram o que eram as obras. Perguntaram o que hacemos para pôr em prática as obras. E Cristo, que devemos fazer para pôr em prática as obras? Pero Cristo não respondeu sobre as obras. Não há obras. Só há uma única obra. Qual é a única obra? Esta é a obra de Deus. Que é? Isso aqui deveria llenar nossa vida, irmão. De verdade, llenar. Poner a compreender profundamente o que significa esta declaração de Cristo. Que creáis en Él que Él ha enviado. Ou a entonação correta, que creáis en Él que Él ha enviado. Que creáis em Cristo. Esta é a obra de Deus. Entonces, lo que el muchacho dijo, yo odio la obra de Dios, si tuviese comprensión, estaría diciendo, yo odio que alguien crea en Dios, en Cristo. Yo odio eso, que alguien crea en Cristo Jesús. La obra de Dios, literalmente, é empreendimento. Empreendimento, é esta palavra em castelhano? Empreendimento, aí? Igual? Então, o que é um obreiro? Um obreiro é um empreendedor. Então, toda vez que tu vê na Escritura dizendo a obra de Deus, a obra de Deus está dizendo empreendimento. El obreiro, empreendedor. Que hace este homem? Este homem, esta mulher, trabalham para que uma pessoa creia em Cristo. Desde chico, tu puedes hacer esse trabalho. Eu estou dizendo, desde chico, desde novo, tu puedes hacer. Mas não só isso, tu puedes hacer também com os chicos. Tu puedes começar a fazer esta obra com os niños. Quando tu é papá, mamá, tu sabe qual é a obra de Deus? Sei, que crê em Cristo. Então se empieza a trabalhar. Mano, é tão sério isso, tão sério, que exatamente todo o que hacemos, pode ser para que creio em Cristo. Tudo. ¿Se acuerda que falei hoje temprano de gente que sigue casado, sufre por causa de sua consciência com Deus? Por que a pessoa tem consciência cristiana? Porque ela deseja que o outro creia em Cristo. Se quede com tu dano, com tu prejuízo, falou Pablo aos Coríntios. Por que tu não sofres o dano? Não te quede com tu prejuízo, não, financeiro ali, 1 Coríntios 6, como ele fala ali em castelhano. Acho que é 5, 6. Oi? Agrávio. Por que tu não te quedas com tu agrávio? Mas por que Paulo está dizendo? Porque todo que hacemos, exatamente tudo, vivimos em função de que a gente creia em Cristo. De que o filho creia em Cristo, de que a mulher creia mais em Cristo, de que o marido creia mais em Cristo, e trabalhamos solo para isso. Viajamos para o Brasil com esta intenção, volvemos a Chile com esta intenção, sempre o mesmo, sempre
lo mismo, que creio em Cristo. Sempre. Tu pode fazer toda tu vida, tu pode consagrar toda tu vida para isso, toda tu vida, com uma compreensão exata. Tu testemunho que dá para o vecino é para que creia em Cristo. Tu testemunho em seu trabalho para que creia em Cristo. Quando eu estou dizendo testemunho, e é importante dizer isso, não estou dizendo testemunho simplesmente para dizer assim, tu para com tu vizinho e diz, olha, mira, eu sou cristiano, Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, às vezes, de um testemunho sem voz. Para pensar. Vou me quedar livre aqui para você despertar. As mulheres que possuem marido que não obedecem a Cristo, o que fazem as mulheres? Vou fazer a pergunta novamente, porque não me entenderam. As mulheres que possuem maridos que não obedecem a palavra, o que fazem ela? Não escutei, por favor, uma mulher. Ganhar seu marido, sim, sim. E como alguém ganha outro sem palavra? Por meio de seu comportamento. Porque seu comportamento comunica. Não estou dizendo que habla. Não há sonido em tu comportamento. Ele está dizendo, tu necessitas ganhar seu marido sem palavras. Então, uno pode ganhar outra pessoa sem palavras. Como, Franco? Como que uno pode ganhar sem palavras? Amado, eu sei que alguém poderia dizer que há que ganhar sem palavra, porque a escritura, alguém pode pensar que é impossível ganhar sem palavra, porque a escritura, Pablo escreveu a los Coríntios, a capítulo 1, versículo 21, pode pôr aí? 1 Coríntios 1, 21. Alguém pode dizer, não, Franco, não pode ganhar sem palavra. Por que não pode? Porque está escrito que Deus, já que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, mediante a sabedoria, agradou a Deus salvar a los creyentes por la loucura de la. Então, como uno pode ganhar outro sem palavra? Se Deus salva por la loucura de la predicação, como uno pode ganhar outro sem palavra? Me explica, Franco. Esse é o ponto. Esse é o ponto nervioso de nossa conversa. Este é o ponto. Assim, em geral, quando uno lê esse texto, ele pensa que a loucura da predicação é um homem com micrófono na mão, gritando, que se arrependa, e diga assim, este é a predicação que salva. Não é isso que Paulo está dizendo. Pablo não está dizendo que Deus, em sua sabedoria, agradou salvar os creyentes por la loucura del predicador. Não está falando del predicador. A palavra aqui é querigma, não é queros, é querigma. Deus eligiu salvar o mundo por la loucura del querigma, não del queros. Não sou eu hablando alto com minha eloquência que te chego ao coração. Não. Deus não salva porque tu és ungido. Mira, el hermano ungido salva. Lo que não possui unção não salva. Amado, o que está dizendo tu? Esta é a confusão que muitos fazem e pensam que a obra de missioneiros em la classe não dá fruto porque não há nada gritando em la classe. Mira, arrependíos porque é chegado o reino de Deus. Deus não eligiu salvar por la loucura de la eloquência. Não, eu sei que alguns aún não entenderam. Deixa-me tentar pôr de outra maneira.
Como uma mulher ganha sem palavras? Se não pode gritar, arrependido, miserável. Não pode dizer isso para o marido. Como esta mulher vai chegar a este coração? Se Pedro está dizendo o contrário. Cállate. Vai ganhar sem palavra. Como vai ganhar se não pode subir e sapatear e gritar em los oídos del hombre? Como? Como hará? Outra pergunta. ¿Tú crees que há surdos en el mundo creyentes? Sordos. ¿Tú crees? ¿Ya conoces alguno? ¿Conociste algum sordo creyente? Em Brasil há vários. ¿Tú crees? Incluso há sordos predicando. Como? Não habla. Como o mensagem chega ao sordo? Porque isso que está dizendo esse texto. Mira, hermano, desperta. Mira, agradou a Deus salvar a los creyentes por la locura del mensaje. De la mensagem, não del mensajero. De la mensagem, não é del mensajero, de la mensagem. Captaram ou não? Assim, sordo recebe a mensagem por meio de sinais. Então, um falou, o outro codificou, e ele foi treinado a entender por meio de libras. É libras também aqui? Por meio de libras. E aí, por meio de las libras, falaram de séries. Linguagem de sinais. Mas eu acho que o nome é libras. O idioma é libras. Mas linguagem de sinais. Então, assim, habla de Cristo, recebeu, creyó, se convirtió sem escuchar a voz de nadie. Se o predicador gritou, se não gritou, se tinha, ou se não tinha, o outro compreendeu e foi alcançado por meio. Outro dia uma mulher me disse, eu me converti sola. Não, não existe. Ela, claro que foi sola. Não. Deus agradou a Deus salvar o mundo por la loucura, salvar a los que creem, creyentes, por la loucura de la predicação. Não, a mensagem chegou a ti. Eu não falei do predicador, falei da predicação. Ela disse, não, eu estava lendo a Bíblia. Eu falei, então, irmão. Pablo, Pedro, Mateus, Marcos, escreveu. Escreveu originalmente em outro idioma. Aí, papai chegou em português. A senhora foi à escola quando era chica, aprendeu a ler, tomou o código, leu, creyó, foi alcançada por Cristo. Como não foi sola? Alguém predicou. Alguém entregou a mensagem. Por escrito foi. Mas não foi por escrito em original, porque em original a senhora não conhece. Foi não sei se foi o Novo Testamento, provavelmente, que habla de Jesus. E aí creyó em grego, que foi a português, alcançou seu coração. Alguém predicou, a mensagem chegou. Se foi silenciosa, se foi por um texto, se foi... Há muitos anos, escutei isso recém. Um homem preso na cortina de hierro da União Soviética, por 20 anos se quedou preso, e os presos desenvolveram uma comunicação por meio de tic-tic, como código Morse. Tic-tic, 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 tic-tic. O homem se quedou preso 20 anos. Assim, um irmão me contou a história. Em Brasil. Dijo que depois de 20 anos, Neemias, mais da metade do presídio estava convertido. Nunca escutaram a voz do predicador. E como, Franco, que foram salvos se não havia nada gritando? Não havia. Porque Deus não salva por o grito, por a entonação de voz. Oh! Deus salva por a mensagem. Quando tu compreendes, algo passa. Por isso é necessário orar para que Deus ilumine. Amém?
Às vezes escutei um muchacho este dia me falando antes e depois. Agora, dia sábado, um retiro em Curitiba, eu estava aí com um grupo chico. Foi sábado, domingo, nosso retiro. Sábado, domingo. Não é o grupo pequeno, foi sábado. Estava com um grupo chico aí e o muchacho disse, mira, estava fulano falando a mi pariente. Não estava falando com ele. Estava falando com seu pariente. E ele escutava. E enquanto o irmão falava com seu pariente, ele escutava. Terminou e o parente não queria nada, seguia incrédulo e ele crente. Nem sequer a mensagem foi dirigida a ele. A outro. Foi revelado, alcançado, cambiou. Por que isso é importante, irmão? É importante porque todos nós somos predicadores. Todos. Todos nós levamos mensagens. Todos. Todos. Com muitas palavras, com poucas palavras, não importa. O que importa é que a mensagem necessita ir. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Que mensagem devemos levar, irmão? Eu vou tentar aqui terminar assim. Qual é a mensagem? Que mensagem salva, Franco? Que mensagem salva? Vamos ler, Rodrigo. Romanos 10. No primeiro, ponga para mim Romanos 14, 20. Ponga para mim Romanos 14, 20 para pôr aqui um clavo mais nesse tema. Mira cá. Desperta e mire. Só um rato. Leia comigo. Mira, não destrua a obra de Deus como? Por causa da comida, tu pode ofender a fé de outra pessoa, impedir que a pessoa creia em Cristo. É isso que está dizendo ele. Não destrua a obra de Deus, porque se a obra que crê em Cristo, nosso comportamento pode levar a crer ou descrer. Não destruyas a obra de Deus por causa de comida. Está dizendo, comida, um testemunho equivocado destrui a obra. Um testemunho bueno hace a obra. Sim ou não? Sim ou não? Agora, Romanos 10, 9. Vou seguir aqui. Isso aqui é importante, irmão. Parece sencillo, mas é tão importante. Porque veio que vários irmãos não predicam porque pensam que não sabem predicar. Pensam que não sabem como ganhar alguém para Cristo. Tu eres um mensageiro, uma mensageira. O que necessita dizer? 10, 9. Se confessares com tu boca que Jesus é Ele e creyeres em tu que Deus serás o quê? Alguém pode repetir? Que tu boca tu crê nisso? Tu crê? Então, o que é necessário para que alguém confesse com a boca que Jesus é a autoridade máxima e creia en el coração que Deus los levantou de los mortos? O que é necessário? Trabalho dos pastores agora. Vamos conversar. Por favor. Vou começar do fim para o começo. O que é necessário para que alguém creia com o coração que Deus levantou Jesus de los mortos? Primeiro, necessita saber que Jesus morreu. Como alguém vai saber, vai crer que Jesus ressuscitou se não sabe que ele morreu? Então, eu necessito dizer que Jesus morreu. Mas para dizer que Jesus morreu, eu necessito dizer que Jesus viveu.
antes de morrer, alguém necessita estar vivo. Mas para dizer que Jesus viveu, eu necessito dizer como foi que Jesus viveu. Como foi que Jesus vino? É uma história chica. Tu habla rapidamente. Tu conta esta história rápida. Leia a predicação de los apóstolos, de Pedro en el Pentecoste. Leia. Que é necessário, Daniel? Primeiro, dizer que Deus, de hecho, enviou Jesus. Eu posso falar isso com uma história, com teatro. Eu posso contar essa história de várias maneiras. Havia um grupo de americanos que foram ao Brasil e queriam predicar, mas não sabiam português. Não sabiam português, mas queriam predicar. Para muitos deveria ser um grande obstáculo, intransponível. Tu não sabes o idioma dos brasileiros, que vai ser tu para predicar? Os muchachos desarrollaram uma obra de teatro sem sonido, pantomima chamam em Brasil, não sei como é aqui. Pantomima, aquela obra silenciosa, igual pantomima. E sabe o que fizeram os muchachos? Sem sonido, Rodrigo. Os muchachos contaram a encarnação de Cristo. Não, em verdade contaram antes. A criação do homem e a caída do homem. Depois vindo a encarnação de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo, a muerte de Cristo em la cruz, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo, tudo sem abrir uma palavra em português. Todo. E eu estava aí, eu mirei e falei, que impressionante, contaram a história toda. Sem sonido. Roberto, não falaram nada. Não sabiam falar português. Uma história que tu pode contar para um ninho. Porque o ninho não vai crer com o coração. Porque eu não tenho como convencer a pessoa. Quem é que convence a pessoa de que isso é um hecho? Não escutei. Por favor, gritem para que despertem. O Espírito Santo convence. Glória a Deus. A parte impossível, difícil, não hacemos nós outros. Deus hace. Quem convence? Mas como o Espírito Santo vai convencer alguém que Jesus está vivo? Eu tenho que contar a ele. Para a pessoa que Cristo encarnou, que Cristo viveu na vida sem pecado, depois foi morto por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Pero el Padre lo levantou al sumo, al mais alto, e lo hizo dueño, autoridade máxima. Senhor, ao nome de Jesus, toda rodilha se dobra, toda língua confessa que Ele é Ele. Prediquei. Quem vai convencer? Quem vai convencer? Espírito Santo. Pergunto, quem aqui está inabilitado a predicar? Sabe que passamos um mês em Nordeste do Brasil com um grupo de gente que não fala bem o português. Eu não sei como se entende. E às vezes falam, parece que é outro idioma. E falam todo errado. A gramática, a pior possível. Tu consegue pensar num grupo de pessoas com a pior gramática? É este grupo. E eu passo todo ano que estou aí, eu insisto com eles de que o que salva é a predicação. Necessitam saber contar a história. Há pastores aí de grupos grandes. No interior de Pernambuco, 2 pastores que, quando falam, parecem humoristas. Tu ri o tempo inteiro. São muito chistosos. São buenos assim, são muito... Zuca, vocês conheceram o Zuca vindo cá? Zuca é super engraçado, chistoso, é pastor, predica e fala bem do reino de Deus com uma luz tremenda, mas não fala a gramática correta. Mas não importa a gramática. Aí o que funciona é a linguística, que
que defende que o mais importante é comunicar, não com gramática. O outro hay que entender. Déjame hacerte uma pergunta, por favor. Quem dentre nós está impedido de predicar? Quem? Quem é incapaz de contar uma história que Marcos contou, que Lucas contou, que Mateus contou, que Juan contou, e repetir a história? Cristo encarnou. Cristo nasceu de uma virgem. Cristo viveu sem pecado. Cristo sufrió por nossos pecados. Ha sido muerto. Morreu. Pero al tercer día resucitó. ¿Mas cómo? Por el poder de Dios. El Padre, porque no había pecado, lo resucitó. Pero Él exaltó a Cristo. Cristo está sobre todos. Este nombre es el nombre que los demonios respetan. Se puede también orar por que los enfermos sean sanos en nombre de Jesús. Amém? Echar fora os demônios, porque os demônios vêm impedir a predicação. Tu sai, demônio, aqui, sai fora em nome de Jesus. Repreende demônios, echa fora. Hace as señales de Deus para que as pessoas creiam. Quem está impedido de fazer a obra de Deus? Nadie. Por que não hace? Ou porque não entende, ou porque é desobediente. Ou porque não sabe o que é essa obra, ou porque é desobediente mesmo. Porque todos nós. E aí é interessante, quando tu compreende a importância de que alguém creia, tua vida é dirigida a isso. Tu vive esperando a oportunidade de contar toda a história. Amém? Tu vive assim de uma conduta cortês, gentil, amoroso, sofrido, porque o poder do Espírito Santo é para que tu sufras. Esta é a exata tradução da palavra testigos. Sereis mis testigos. Sabe qual é a tradução correta? Sereis mis mártires. Essa é a tradução. Mártires, há esta palavra em castelhano, não é? O que é um mártir? Dá a vida por la causa. Um mártir. Recebereis poder. Por que Deus nos bautiza com o Espírito Santo? Para nos quedarmos en el culto hablando em línguas, hermanos. ¿Seria isso? Não. Deus nos llena o nombre do Espírito Santo para se quedar exibindo dones. Não. Deus nos llena do Espírito Santo para que podamos sofrer por la causa, morrer por la causa. E dizer, não, hasta el fim, eu quero mais um, predicando de todas as maneiras. Ora hablando, ora callado, ora cantando. Aí entra a música, César. O poder da música para predicar. Eu posso dizer, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Está faltando uma coisa na predicação. Mas vai chegar. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu. Aí entrou o nome. Jesus, que vivo está. Não há salvação em outro nome. Uma vez, uma irmã dizia, Franco, eu predico lá na universidade, nadie se converte. Falei, sentei e disse, predica para mim. E ela começou, Javier, que Deus te ama, que Deus te ama, que Deus te ama. Eu falei, assim nada se salva. Como? Esta predicação não salva nadie. Como?
¿Cómo? Simples. La predicación es un mensaje de que Cristo, tú empezó que tú no habló el nombre de Jesús ni una sola vez. ¿Cómo tú quieres que el Espíritu Santo convenza que Jesús se levantou de los muertos se tu nem sequer falou de Jesus? Tu falou que Deus te ama, Deus te ama. Isso não é predicação que salva, amado. Se tu falar que Moisés abriu o mar rojo, ou que Noé puso todos os animais dentro de la barca, isso não salva se tu não conectar com Jesus Cristo. Os niños vão escuchar esta história a vida inteira e vão seguir perdidos, pô. Há que conectar com Jesus. Há que contar a história da arca e dizer, a arca é Cristo. Mira, meu querido, pum, e gol. Porque senão não sai nada. Vai parecer o equipe aí de Rodrigo Herrera aí. Daniel não sai gol, não hace nada. Não sai nada. Querido, é triste ver como os irmãos não sabem o que é o evangelho. Não sabem o que salva, é a predicação, pô. Como vai contar? Pode ser cantando. Havia um lugar em Brasil proibido de predicar. Eles diziam isso. Havia um navio, uma nave, que saía levando automóvel e gente ali em Rio e Niterói. Hoje há um puente. Os irmãos chilenos que foram a Rio, indo a Cabo Frio, são obrigados a passar, não obrigados, mas na maioria das vezes passa por um puente de 14 quilômetros sobre o mar. Quantos já passaram por aí? Alguns de vocês indo à terra de Samuel, um ponte. Pero antes havia um barco grande. E aí entrávamos. Pero havia aí escrito aí, proibido predicar. Mas que era predicar para os incrédulos? Que puseram aí, proibido predicar. O que era predicar? Que alguém se levantasse, você aí que está dormindo, desperta, miserável. Cristo estava ouvindo. Ele queria, isso era predicar. Mas eu me acordei que um homem chamado Luiz Gonzaga tocava sanfona aí e cantava, né? Acordeão. Tocava acordeão, pá. E eu falei, Fonseca, não é proibido predicar, é proibido hablar. Predicar não, porque Luiz Gonzaga cantava e tocava sanfona aqui, acordeão, tocava aí. E aí, Fonseca, é verdade. Então, o que hacíamos? Íamos e fazíamos isso várias vezes. Com violão, a guitarra, e cantava-se para as pessoas. Cantava canções que falavam de Jesus. Esta que cantei e outras canções. Agora, são poucas canções que predicam. Porque os cantantes também não sabem o que é predicação, não conhecem o mensagem. Então, quando tu necessita usar uma canção, tem que ser antiga, dos que entendiam. Pela hora, a maioria não entende. La hora, incluso, a música está perdida. Necessita ser resgatada, salva. A canção está perdida. Não sabe. Os músicos não sabem para que serve a música. Eu penso uma coisa, solamente se quedo aí e não vê a riqueza da canção. Por meio da música, tu predica, tu ensina. Por meio da música, tu ora, tu adora, tu alava. Por meio da música, pode ser tudo. Não somente uma única coisa. Tu pode ser várias coisas. Os salmos que ensinavam a palavra eram canções. Então, é mais fácil assimilar, memorizar a palavra cantando. Aí, se um canta, memoriza. Tu pode dar mensagem, ensinar, compartilhar por meio da música. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Então, todos nós podemos fazer a obra de Deus, incluso com nossos dones, com nosso talento, com música. Tu eres músico, tu és cantante, compositor. Então, hermano, desperte, tu que dormes. Ponga aí em las canções a predicação, o mensagem. Hable de Jesus, comparta Jesus de todas as formas. Cante su nome de todas as maneiras. Amém? Essa é a obra de Deus, que creio em Cristo. E uno só pode crer. Tu pode avançar 10:10, Rodrigo?
Isso que digo que sempre que hablo tenho a impressão que os hermanos não, perdona usar a expressão chilena de los jóvenes, não me cacham, nunca. É isso. Dice, parece que hablo, pero não me cacham. Por quê? Porque parece que há bloco aí que pensa que predicar é como os homens del barco lá pensavam que predicar era se quedar. Necessita cambiar. Porque com o coração se crê para justiça, pero com a boca se confessa para. Ademais diz Pablo 11. Mira 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que creiere não será avergonçado. Então, é que crer. Já hablamos, crer que Cristo vive, crer que Ele é Senhor. Avante. Porque não há diferença entre judío e grego, pois Ele mesmo que é o Senhor de todos os ricos para com todos os que invocam. E ele 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome dele será. Este nome necessita ser conhecido, sim ou não? Como um nome que salva. O nome de alguém que está vivo. Os mortos não podem ajudar os vivos, mas quem está vivo pode ajudar os vivos. Adelante diz o quê? Como pois invocarão aquele não han creído? Pero como crerão em aquele que quem não ha oído? E como oirão se não há quem predique? Agora entenda, predicar aqui é levar a mensagem. Quem não anuncia, e como predicarão se não foram? Se não foram? Deixa-me hacerte uma pergunta. Alguém aqui não foi enviado a predicar? Não, porque se não foi, vamos enviar hoje, agora. Vai sair daqui enviado. Enviado a predicar. Já falei com Davi. Davi, envia esses homens, Davi. Envia. Envia a predicar. Envia. Com a missão clara. Lá, irmão, eu não sei falar. Claro que sabe. Claro, esta história, tu vai contar isso. Tu sabe, irmão, que para predicar é muito sencillo. Tu vê a mulher samaritana. A mulher samaritana havia recém encontrado a Cristo, llena de pecados. Saiu dali e foi anunciar Cristo a sua cidade. O que passou em sua cidade? Oyeram a mulher. Foram a Cristo por meio da mulher. Depois diziam, antes creímos porque ela havia falado, mas agora estamos vendo. Pô. É verdade? El endemoniado gadareno. O que passou com o endemoniado gadareno quando foi livre dos demônios? Queria seguir a Cristo. O que Cristo disse? Não, pô. Vai a las 10 cidades. Enviou o homem para 10 cidades. Mas que água allá? Hable de las grandezas de Deus. Anuncia, pô. Como crerão se não há quem predique? Como predicarão se não foram enviados? Tu um dia encontrou a Cristo. Hable de tu maneira. De tu maneira. Qual é a tua maneira? É tu, singular. Não há outro como tu. Tu eres única, uma pessoa única. Deus pode usar tua vida de uma maneira espetacular, sencilla. Tu eres única. Tu forma de ser, tu forma de falar, tu eres a mídia de Deus. Deus conta contigo. Pode ser amém ou não? Amém. Com tus dones e tus talentos. Tu pode parar e pensar assim, o que hago eu? Como vivo para que outros creiam? Venham a crer. Como dirigir minha vida? Como dirigir minha vida em função disso? Para que todos venham a crer. Como? Como, Senhor? Haça essa pergunta a Deus. Como, Senhor? Hace. Vamos orar. Vamos orar. Padre, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Padre. E nós te pedimos em nome de Jesus a faculdade, Pai.
um pedido sencillo, Padre. Como haremos, Padre, para realizar esta única obra, que é que a pessoa creia em Jesus Cristo? Padre, nos mostre de quantas maneiras, quantas formas podemos fazer isso, de quantas maneiras, de quantas formas podemos levar este mensagem que salva. Padre, é isso que queremos. Queremos predicar com nossa vida, queremos predicar com nossa voz, queremos predicar com nossas canções, queremos predicar com teatro, com todas as artes. Queremos predicar, Senhor, com dibujos, com todos os talentos, Senhor, desenhos, tecnologia. Padre, queremos predicar de todas as formas, Padre. De todas as maneiras queremos levar este mensagem poderoso que salva o que crê. Nos ajuda, Padre. Ilumina nosso coração para compreender esta verdade. Inspira nossa alma para que tenhamos cada vez mais, Senhor, mais possibilidades, mais estratégias, mais condição de levar adelante esta palavra, Padre. Nos ajuda, Padre. Padre, prende fogo em nosso país, em Chile. Prende fogo, Padre. Llena esta nação com este fogo, Padre. Em nome de Jesus Cristo, Padre. E não permita que esta nação venha a se perder, Padre, por falta de gente que hable, que comunique, que comparta, Senhor. Pai, levanta a tua igreja em nome de Jesus, Padre, de maneira sencilla, pero poderosa, Padre, para levar o mensagem a todos os rincones de Chile, Padre, desde norte hasta o sul, de oeste, a leste, oeste, todos os rincones, Padre. Pai, queremos levar este mensagem de todas as maneiras, Padre. Nos anima isso, Padre, nos usa. Eis-nos aqui, usa-nos, Padre. Em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças. Deu a hora do grupo Chico.